Você tem Jesus como centro da sua vida hoje? Pois é sobre isso que nós falaremos hoje. Olá, eu sou o Iago, seminarista aqui do Industrial 1, e dando continuidade com a nossa série Ministros da Nova Aliança, eu vou falar sobre Jesus como o centro do nosso Evangelho. E hoje nós leremos em 2 Reis, no capítulo 4, do verso 38 adiante, que nos diz assim: Eliseu voltou para Gilgal e havia fome naquela terra. Quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante deles, Eliseu disse a seu servo: Põe a panela grande no fogo e faça um cozido para os discípulos dos profetas. Então, um deles saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira silvestre e, colhendo os frutos, encheu sua capa com eles. Voltou-se para casa, cortou os frutos em pedaço e pôs na panela onde estava o cozido, mesmo sem saber o que era. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozido, gritaram: Morte na panela, homem de Deus! E não puderam comer, mas Eliseu disse: Tragam a farinha. E ele colocou na panela e disse: Sirva as pessoas para que comam. E já não havia mal nenhum na panela. A Bíblia nos mostra que há um tempo de escassez sobre a terra. Há um tempo de qual nós vemos uma certa necessidade, uma fome por Deus. E esse texto nos mostra isso. O profeta Eliseu, ele tinha consigo uma escola de discípulos, ele treinava jovens para o ministério profético, ele dava esse start inicial para que esses novos profetas que viriam após ele, assim como ele, aprendesse sobre o ambiente profético. Assim como nós hoje, Jesus nos ensina como Elias, para que nós podemos aprender com ele como devemos andar e como devemos profetizar. E o que é legal de se pensar, porque, dando continuidade nesse texto, embora que esse texto esteja falando sobre mantimento, alimento e suplemento, a gente entende que, trazendo para os nossos dias de hoje, a palavra de Deus é o nosso alimento. A palavra de Deus é o que nos sustenta. E é sobre isso, é sobre essa ótica que nós vivemos, entendendo que nos alimentamos por alguém que é Cristo, do qual Ele é o centro da mensagem, Ele é o cerne, do qual nós entendemos tudo e nós sobrevivemos a cada dia, que Jesus nos aponta para um alimento saudável. Porém, naquele dia, um dos discípulos, ele não foi tão atento ao que colocava na panela. Trazendo para nossos dias, muitas vezes nós não nos atentamos para qual alimento, para qual palavra nós deixamos entrar na nossa base alimentícia. O que é errado? Você já se alimentou de uma comida que está estragada? Ela faz mal, assim como para você, como para mim. Nós não devemos alimentar-se de coisas podres, e sim somente das saudáveis. E nós devemos fazer essas distinções do que é aquilo que a gente deve alimentar e aquilo do qual nós não devemos. Perceba que no decorrer dessa história, não foi obrigado para que alguém buscasse lentilhas, não foi obrigado para que alguém buscasse algum outro mantimento para dar sabor. É assim que nós temos que entender o Evangelho por si só. Ele já está definido. Lembra que Eliseu já tinha preparado o cozido. Era somente alimentarmos desse cozido. Mas as pessoas, nós como discípulos desatentos, acabamos colocando dentro do mantimento principal daquilo do qual nós não devemos nos alimentar. Por desatenção, nós nos alimentamos de coisas podres, do qual Cristo já é a necessidade completa, do qual Cristo, Ele nos sacia por completo. Já está definido a palavra, não precisa de acréscimo, não precisa de retirar nada da palavra de Deus. Jesus, Ele é a necessidade completa da qual nós precisamos para uma alimentação saudável. Quando nós queremos acrescentar algo, isso entende que nós vamos de uma via similar ao qual ocorreu no Éden. Assim como foi com Adão e Eva, entendiam que eles precisariam talvez de uma sabedoria a mais.
comendo-se daquele fruto que não foi saudável de forma alguma, trazendo com eles um grande prejuízo, do qual nós já sabemos que seria a morte, não a morte física, mas a morte espiritual. E Cristo, como o segundo Adão, nos representa isso. Ele nos traz um mantimento saudável, o maná que veio do céu. A gente vê bem no final do texto algo muito esclarecedor sobre quem Cristo é. No Velho Testamento nós entendemos que Cristo é expresso. Bem no final do texto, assim Eliseu vai dizer: tragam farinha. Nós sabemos que o trigo, após ser moído, assim como a morte de cruz, ele nos traz uma salvação. Entenda que o trigo foi moído, ele se tornou farinha, e ele trouxe para nós uma revelação gigantesca para o nosso novo cozido. Entenda que nós não vivemos à base de carne, que é aquilo que os nossos olhos naturais, que é aquilo que nós mesmos entendemos sobre o Evangelho, mas não. É sobre a finalização de um alimento do qual Cristo é. Após o trigo veio a farinha. Após a morte de cruz veio a salvação, a redenção da qual nós vivemos por ela hoje. Esse é o alimento saudável da qual Eliseu finaliza. Dando continuidade para essa conclusão, nós não precisamos de algo mais para a palavra, nós não precisamos nos ater a coisas novas, a um entendimento de coisas passageiras ou coisas que nos dão tempero. Cristo é suficiente. Jesus, sem mais, Ele é a palavra central. Entendendo que o poder desta mensagem é a mensagem por si própria. Jesus é a mensagem. O poder tem que aparecer e Cristo é esse poder. Você não necessita de algo mais. E entendendo que Jesus é o centro da nossa vida, que você, a partir de hoje, possa se alimentar-se de coisas saudáveis, que você possa correr longe de heresias, que você possa ter a prática de ler o Evangelho sobre a ótica de Cristo, como o cerne do Evangelho. É desta forma de qual nós buscamos, do qual nós vivemos e iremos sempre fluir, alimentando-se de Cristo, pois Ele é o centro da mensagem do Evangelho. Espero que essa palavra tenha te abençoado da melhor forma possível. Não deixe de compartilhar, comenta aqui embaixo, compartilha com seus amigos, familiares e curte esse vídeo. E até uma próxima.